Olá pessoal, boa tarde. A gente está começando mais uma live no dia de hoje. Boa tarde, a gente está aguardando o nosso palestrante aí entrar para a gente começar mais uma live do dia de hoje. O tema de hoje é qual é a responsabilidade dos marketplaces no comércio eletrônico, né? A gente vai ter a participação do Marcelo. Marcelo, agora é só você me pedir para participar ao vivo. Marcelo, já entrou? Marcelo, acho que você precisa me pedir, me autorizar para transmitir. Do lado, quando você tá, eu acho que ele pergunta, você deseja transmitir essa live ao vivo? Aí você tem que dizer sim. Você já aceitou? Ele está colocando que você não pode participar. Quando você fizer uma transmissão ao vivo com outra pessoa, ela poderá transmitir também essa transmissão. Eu consigo ver que eu não consigo te chamar, você que tem que estar. Entre e sai de novo, Marcelo. Será que tem algum requisito de segurança aí no seu que você não consegue transmitir ao vivo? É bom a gente entrar um pouquinho antes por isso. A gente tem alguns minutos ainda, tranquilo. Isso. Agora deu certo. Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo e com você? Também. Mas é Que bom. engraçado, ele não me permite fazer isso do computador. Então, isso que eu ia te perguntar, quando você falou do computador, eu nunca fiz com ninguém com computador, eu nem sei se funciona pelo computador. Não, Instagram, ele não né? funciona. Peraí que eu vou precisar pegar outro fone. Tá bom, tranquilo, a gente tem uns minutos ainda, pode. Só um segundo. Tá bom. Hoje a gente tem várias presenças ilustres aí nos nossos ouvintes, hoje que estão acompanhando a nossa live. Só um minuto, porque o Marcelo ia fazer transmissão pelo computador e a gente acabou de descobrir que o Instagram não permite isso. Então ele foi só trocar o fone de ouvido para estar fazendo essa live com a gente. Então, como vocês sabem, hoje a gente vai falar qual é a responsabilidade dos marketplaces no comércio eletrônico, né? A gente vai falar um pouco de direito digital em plataformas eletrônicas. E aí a gente tem a presença aí do Marcelo. Acho que agora estou preparado. Vamos lá, Marcelo. A gente tem algumas presenças ilustres aí. O Vitor, a Elaine, a Rebeca, já vi vários conhecidos aí. Vocês podem ir mandando suas perguntas. Então, de novo, obrigada por eu ter aceitado o nosso convite de participar desse Target Talks. É sempre muito importante. A gente traz sempre alguns temas que nesse momento estão fazendo diferença aí no dia a dia das pessoas. E hoje a gente tem a felicidade de tê-lo aqui. Eu vou falar um pouquinho do seu currículo. Ele é professor de Direito Civil, Digital e de Direito de Inovação no Mackenzie. Tem presença acadêmica na USP, na PUC, numa universidade da Itália, de Camerino, e de Perugia, na Itália também, e na Universidade de Salamanca. É presente também em associações,
de Direito Profissional e Acadêmico e é coordenador do caderno digital da revista Forense. Está terminando o doutorado, né? Tem mestrado, tem doutorado de Direito Civil pela USP, graduado pela PUC e mestrado na PUC também. E é advogado especializado aí em Direito Civil e regulação de novas tecnologias. Nesse momento, Marcelo, que a gente está com tanto comércio online, aí, comércio eletrônico, marketplace, eu acho que esse tema, das opções que a gente discutiu de temas, eu queria falar sobre uns 5 temas hoje com o Marcelo, mas a gente vai falar por um, mas vai prometer que vai voltar com a gente para fazer novas lives, tá? Combinadíssimo. Eu acho que a gente pode começar pelo início mesmo, né? A gente, normalmente, o público que nos segue, só para você saber, são muitos mediadores, tem advogados de empresa, tem alguns profissionais liberais, então a gente está com um público bem pulverizado, pessoas do direito ou não. Então a gente tem uma linguagem mais simples, os tentar ajustar, mas como é professor, eu nem tenho dúvida que todo mundo vai entender perfeitamente aí. Então, a gente podia começar com o que são marketplace e quais que são as características que a gente pode trazer para fazer um alinhamento aí de conhecimento com o pessoal que está nos assistindo e nos ouvindo, Marcelo. Então, claro, marketplace é uma ferramenta, né? Uma ferramenta aí bastante que se desenvolveu nos últimos anos nessa sociedade da informação que a gente vive. É uma característica do que a gente chama de economia compartilhada. Então, nos marketplaces, a gente tem uma empresa que oferece um espaço para que outra pessoa ofereça um produto ou serviço na internet para uma terceira pessoa. Então, o que a gente tem no marketplace são 3 pessoas diretamente relacionadas e 3 contratos. O primeiro contrato é entre a plataforma de marketplace e um fornecedor de produto ou serviço. A gente tem um segundo contrato, que é entre a plataforma de marketplace e a pessoa interessada no produto ou no serviço. E a gente tem ainda, por fim, um terceiro contrato, que será aquele celebrado entre o fornecedor e o interessado em adquirir aquele produto ou serviço. Portanto, o que a gente tem nas plataformas de marketplace é o que a União Europeia agora veio regulamentar como plataformas de intermediação. São plataformas que a gente está super acostumadas a usar e muitas vezes não percebe, que é o caso de plataformas como a Amazon, como o Booking, como o iFood, dentre diversas outras aí que a gente pode enumerar. A característica principal é essa. Eu tenho uma plataforma que oferece um espaço, né, ela concede ali uma área para que um fornecedor de produto ou serviço oferte aquele produto ou serviço para alguém que tenha interesse em adquirir o produto ou serviço. É uma analogia que eu gosto de fazer com a realidade, é pensar nos shopping centers. O marketplace ele é um shopping center virtual. Eu vou num único espaço, eu consigo encontrar uma série de lojas, uma série de produtos, uma série de serviços. Perfeito, é uma analogia bem simples de entender mesmo. Sim. E aí, qual que é a responsabilidade da plataforma, tendo em vista esses contratos, ter 3 partes, né? Essa é uma pergunta de bastante complexidade, né? Acho que antes de eu responder isso, a gente precisa diferenciar. Porque eu tenho essas plataformas que podem ser utilizadas B2B, ou seja, uma relação entre empresas, uma relação intrinsecamente empresarial. Então eu posso, por exemplo, como um escritório de advocacia, acesso o site da Amazon para comprar coisas de escritório, sei lá, uma impressora, papel, caneta, coisas que eu vou usar no meu dia a dia, né? Sim. E eu compro aquilo de um fornecedor. Nesse caso, a gente tem uma pessoa jurídica se relacionando com outra pessoa jurídica, e essa não será uma relação de consumo, será uma relação aí de direito comercial, direito empresarial. E as regras são umas, e aí a gente já vai falar sobre elas. Eu tenho uma segunda hipótese, que é talvez a mais tradicional, no qual as pessoas, um fornecedor aliena, né, ou oferece um produto ou um serviço para um consumidor. Aquela relação B2C, business to consumer, ou fornecedor-consumidor. E nessa, a gente acaba aplicando as regras de relação de consumo. E eu tenho, por fim, também a operação pessoa física, em que, por exemplo, eu entro no Mercado Livre, eu ofereço um notebook que não me interessa mais, e você, Aline, vai lá e adquire esse notebook. Eu não sou fornecedor, você não é consumidora nessa nossa relação, e é uma simples relação de pessoa física para pessoa física. Cada uma dessas relações, cada uma dessas 3 relações, vai exigir uma análise diferenciada das regras que vão tutelar, né, essas transações. No primeiro caso,
a gente vai aplicar as regras de direito empresarial, que não são muito complexas. E no segundo e no terceiro caso, os problemas são um pouco maiores. Por que são um pouco maiores? Porque no segundo caso, na hora que tem uma relação de consumo, a gente fica bastante tentado a aplicar aquela regra do artigo 7º da responsabilidade objetiva e acabar, se tiver qualquer problema, né, na oferta no produto ou no serviço, acabar também cobrando, exigindo aquilo da plataforma de marketplace. Então eu queria ficar um pouco aqui para a gente discutir, depois eu passo para a terceira e última situação. E a analogia que eu faço, inclusive em sala de aula com os alunos, a gente debate bastante isso, é de novo voltar no shopping center, né? Se eu vou num shopping center e eu adquiro um produto, não sei, eu acabo me alimentando ali numa daquelas tantas lojas de fast food, e eu acabo passando mal, vamos dizer que aquela carne estava estragada e eu acabo ficando doente. Quem que eu posso responsabilizar? Eu posso responsabilizar a loja, mas eu posso responsabilizar também o shopping center, o administrador do shopping center. Ou então, se eu vou numa loja qualquer, adquiro um produto que vem com um defeito de fábrica. Quem que eu posso acionar, né? Posso acionar o lojista, obviamente, porque afinal, contratação direta, mas eu posso acionar o administrador do shopping center, que é um condomínio especial, regulado aí pelo nosso ordenamento jurídico. E essa resposta, no primeiro momento, é não. Eu não tenho como acionar o administrador do shopping center em nenhuma dessas duas situações. Eu posso acionar se ali tiver se for por fato do produto. Né? Por fato do produto, eu posso até acionar. Agora, por vício, simplesmente, não. Se for um acidente de consumo, eu poderia acionar o administrador do shopping center. A gente tem alguns casos bastante famosos aí, talvez o principal seja aquela explosão do shopping de Osasco, em que o administrador veio a ser responsável, né, pelos consumidores que estavam adquirindo ali ou que estavam simplesmente passeando dentro do shopping sem adquirir nada. Mas por vício de produto ou de serviço, esse administrador não vai responder. E sempre que eu faço essa pergunta em sala de aula, é curioso porque os alunos falam assim, não, mas por que ele responderia nesse caso? E aí eu transporto isso para as plataformas digitais e falo assim, então por que vocês querem que as plataformas digitais respondam nessas mesmas situações? Sim. E aí a gente chega no ponto que me parece nevrálgico, o ponto que me parece central. Que eles viram e falam o seguinte, olha, porque eu não tenho essa percepção no ambiente virtual. Sim. Eu não consigo perceber que quem está me vendendo não é a Amazon. Que quem está me vendendo não é o iFood. Que quem está me vendendo não é o Mercado Livre. Porque afinal eu acesso a página dessas plataformas. Eu estou comprando nessas plataformas. Ao que eu respondo então, mas você está dentro de um shopping físico. Né? Então, qual que é a questão que me parece nevrálgica é a questão da percepção. E aí eu mudo o enfoque para pontuar o seguinte, olha, se é uma questão de percepção, o que a gente precisa deixar claro, então, é o modelo de negócio dos marketplaces. Então, nesse sentido, me parece que se o marketplace deixa claro o seu modelo de negócio para quem está acessando, e aí é uma análise que vai exigir o caso concreto, a minha percepção é muito diferente da percepção da minha avó, por exemplo, que, por outra vez, é muito diferente da percepção de alguém que mora no interior de uma das regiões mais pobres do país e assim por diante, tá? São percepções muito diferenciadas que a gente precisa analisar no caso concreto. O que me parece é o seguinte, eu analiso uma plataforma, eu entendo como ela funciona, eu tenho ciência de que eu estou comprando de um terceiro que está situado lá dentro. A minha visão é que eu não posso responsabilizar a plataforma por vício do produto ou do serviço. Por vício. Agora, a gente tem no STJ aí uma decisão bastante interessante. Eu não tenho conhecimento até hoje, nenhuma decisão do STJ julgando realmente a questão dos marketplaces. Mas tem uma decisão já de alguns anos que ela analisa o caso do UOL, daquele PagSeguro UOL. Do PagSeguro. Não é o PagSeguro. É uma plataforma de comparação de preço do UOL, do Shopping UOL. Ah, tá. E nessa plataforma de comparação, uma pessoa foi lá, né? O Shopping UOL é basicamente um busca-pé. Tá? Para quem não está acostumado com certamente já ouviu falar no busca-pé.
E quando a pessoa vai no Buscapé ou no Shopping Wall, ela digita lá o produto que ela quer acessar, quer adquirir, e ali ela vai mostrar, né, uma ferramenta de comparação de preço. Então você acha normalmente a loja que é mais barata, clica nela e a própria página redireciona para o endereço virtual, para a página eletrônica daquela plataforma. E essa pessoa fez esse procedimento, adquiriu esse produto por meio do Shopping Wall, e esse produto veio defeituoso, ela entrou com uma ação para buscar reparação contra o Shopping Wall. O STJ analisou esse caso e entendeu que, como o Shopping Wall não recebia nada por isso, não ganhava dinheiro com isso de maneira direta, ele simplesmente ofertava publicidade, o fato é que ele não recebia intermediação por isso, o STJ entendeu que ele não seria responsável por aquilo, dando a entender que, se recebesse a intermediação, seria responsável. Tá. Então, para o STJ, a decisão que a gente tem é essa. Se a gente for fazer, lendo o acórdão, ele dá a entender perfeitamente que, se fosse uma outra situação, se o Shopping Wall recebesse por intermediação, ele seria responsável. Seria responsável, tá. Se a gente levar isso para situações de marketplace que a gente está acostumados, qualquer um deles, Amazon, Americanas, iFood, todas elas recebem, né, por intermediação. Por isso. Então a gente tem uma tendência da jurisprudência de dizer que elas são responsáveis por vícios do produto que são adquiridos nessas plataformas. Agora, ainda nesse bolo, nesse cesto que colocou o STJ, a gente tem na verdade, duas distinções aí a serem feitas. Porque a gente tem plataformas de marketplace que não recebem o pagamento direto. Sim. Por exemplo, o Booking, né? Em que eu reservo e eu pago para o hotel diretamente, em Sim. boa parte dos casos. Como o caso do Mercado Livre, em que eu faço o pedido, ele me passa o contato do vendedor, eu pago direto para o vendedor. E eu tenho plataformas outras no qual eu efetivamente pago diretamente para essas plataformas. No caso da Amazon, no caso, em alguns casos do iFood, no caso da Americanas e assim por diante. Então, acho que nessa linha a gente tem que fazer uma distinção, se a gente for ser técnico. Me parece que se o pagamento ou a entrega do produto é feito pela plataforma de marketplace, então nesse caso fica muito difícil fugir da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Agora, se essa plataforma não recebe o pagamento e não é responsável pela entrega do produto ou do serviço, me parece... e se ela deixa claro o seu modelo de negócio, como a gente vinha discutindo anteriormente, me parece que ela não deve ser responsabilizada por vício do produto ou do serviço ali existente. Tá? Mas tudo ainda uma questão bastante incerta, é tudo uma questão em que o judiciário, os tribunais estaduais muito debatem sobre isso, ora dizendo que sim, ora dizendo que não. E ainda nessa linha, a gente tem também aí quem defende a aplicação do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que agora está sob júdice no STF, inclusive para análise de eventual inconstitucionalidade. Mas há quem defenda que o artigo 19 se aplique também a essas plataformas de marketplace, porque ela é aplicável às plataformas, aos provedores de aplicações da internet que oferecem conteúdo de terceiro. E que parece ser também enquadrável, por essa razão, as plataformas de marketplace, né? O que a Amazon faz é oferecer um espaço, ela é um provedor de aplicação na internet, que oferece um espaço para que um terceiro oferte um produto ou um serviço. Então há quem defenda a aplicação do artigo 19, particularmente me parece ser possível sim, mas eu faço essas distinções que a gente estava conversando. Acho que se a plataforma não é responsável pelo pagamento, né, pela cobrança, se a plataforma não envia o produto ou serviço, e se ela deixa claro o seu modelo e termos de uso, eu acho que ela não pode ser responsabilizada. Agora, de outra ponta, se ela recebe o pagamento, se ela envia o produto, ela será responsabilizada por força da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Eu não vejo muito como fugir dessa discussão com a nossa legislação atual. Tá. De outro lado, a gente tem ainda aquelas relações pessoa física, né, que não são nem direito empresarial
que não são nem de relação de consumo, mas que são relações naturalmente civis. Né? Então, aquele exemplo que eu te dei, eu vendo meu notebook para você, eu não sou fornecedor, você não é consumidor, nós estamos aqui realizando uma transação de natureza civil. Nessa linha, me parece também, igualmente, que essas plataformas não serão responsabilizadas se deixarem claro o seu modelo de negócio. Tá? E aí tem uma pergunta aqui do Gustavo, que ele fala, talvez colocar aqui, que mera divergência de empresa na nota fiscal não seria suficiente para isentar a responsabilidade, então. No sentido de eu compro, sei lá, da Amazon, compro de um terceiro vendendo na Amazon, mas a nota fiscal sai da Amazon. Isso, se fosse dele. Nesse caso, se a nota fiscal sai da Amazon, ela deve ser responsabilizada, né? Porque no fim das contas, quem está faturando o produto é ela, quem está recebendo o pagamento é ela. O ponto principal é quem recebe o pagamento, né? Pelo que você está colocando. Exato. Ou quem não é responsável. Assim, eu não posso receber o pagamento e eu não devo ser responsável pela entrega do produto ou do serviço. Nesses casos, eu entendo que a plataforma de marketplace não possui responsabilidade. Tá bom. Respondido, Gustavo? Depois você anota aí se tem mais alguma coisa. Agora a gente vai passar falar um pouco da Diretiva Europeia de Comércio Eletrônico. A gente pode entrar nisso que para trazer um pouco de polêmica aí. Sim. O nosso Código de Defesa do Consumidor, ele foi bastante revolucionário, é bastante inovador, mas é uma legislação de 1990, uma legislação que não leva em conta, né, a internet. A internet, a nível comercial, ela é de 1995 e daí para frente. Então a gente tem um Código de Defesa do Consumidor que não leva em consideração, que não foi projetado para as relações de consumo surgidas na internet. Tanto menos em relação a essas plataformas de marketplace, que são construções ainda mais recentes. Sim. Por que eu falo isso? Porque a gente tem duas diretivas europeias bastante importantes sobre o tema. Uma delas é de 2000, que é a plataforma sobre comércio eletrônico, tá? Na internet. Essa plataforma sobre comércio eletrônico da União Europeia, ela segue basicamente a linha da legislação americana e brasileira, do artigo 19 do Marco Civil. Essa legislação de comércio eletrônico fala que esses provedores, Peraí, deixa eu ver aqui uma pergunta que chegou. Pode ir falando que eu vejo aqui. Tá bom. Pode ver. Então, pela plataforma europeia, esses provedores não são responsáveis se eles não fazem nada além de oferecer um espaço de oferta de produto ou de serviço. Tá? Então, se eles não fazem nada além de oferecer esse espaço, eles não podem ser responsabilizados. É o que diz, salvo engano, é o artigo 18 da Diretiva Europeia. E aí a gente chega a algumas discussões muito interessantes na jurisprudência, um caso envolvendo a L'Oréal e a plataforma eBay, por exemplo. Tinha uma pessoa que vendia, ao que consta, produtos falsos, produtos piratas da L'Oréal, na plataforma eBay. A L'Oréal, então, entra com uma ação pedindo indenização contra ou em face do eBay. Tá? E o eBay se defende, pontuando esse artigo 18 da Diretiva de Comércio Eletrônico Europeia e diz, olha, eu só ofereço o espaço, eu não sou responsável por isso. O fato é que a L'Oréal consegue provar que o eBay faz mais do que oferecer o espaço. De que o eBay faz marketing dirigido. De que o eBay ranqueia e indexa aqueles vendedores. Cria lá padrões. Quanto melhor o vendedor, mais alto no ranking ele aparece e assim por diante. Então o que a L'Oréal conseguiu mostrar é que ele fazia mais do que simplesmente ficar numa posição passiva. Ele não oferecia só a plataforma. Ele oferecia o espaço, né, a plataforma, mas ele indexava, ele utilizava aquilo como marketing, como publicidade, ele ranqueava os vendedores, os parceiros, e por conta disso, a União Europeia, os tribunais europeus entenderam que esse tipo de atividade não estava protegido pelo artigo 18 da Diretiva Europeia. Eles diziam que esses provedores eles tinham um papel ativo e não somente passivo. E que por terem um papel ativo, eles deveriam ser responsabilizados. Tá?
Então, uma legislação de 2000 que não previa a situação de marketplace, mas que a jurisprudência, a partir de 2010, 2011, começou a adaptar para o surgimento das plataformas de marketplace. Se a gente trouxesse essa mesma interpretação para o Brasil, a gente pegaria, por exemplo, o Booking e outras tantas plataformas que, como eu tinha dito, na minha visão, não deveriam ser responsabilizadas porque não recebem o pagamento e não são responsáveis pela entrega do produto ou do serviço, elas seriam fatalmente responsabilizadas, porque basta abrir os termos de uso do Booking que a gente vai ver lá que aquele hotel pode pagar para ficar melhor ranqueado ou pior ranqueado. Então ele faz mais também do que aquela atuação passiva. Né, prevista na diretiva europeia. Então, isso é muito interessante, é uma discussão relativamente recente. A gente vem, os próprios tribunais de países da Itália, Espanha, Alemanha, vem discutindo isso bastante nos últimos anos e vem mudando o seu entendimento. No ano passado, a gente teve uma importantíssima decisão da Corte Constitucional, da Corte de Cassação, né, da Itália, exatamente sobre um programa de TV sobre um programa de TV, uma emissora de TV entrou com uma ação contra o YouTube, porque o YouTube estaria permitindo um conteúdo que violava os direitos autorais dessa emissora de TV. O YouTube falou a mesma coisa, que não podia ser responsabilizado porque ele só oferecia o espaço, e a emissora de TV mostrou que ele fazia mais... Aliás, que ele só oferecia o espaço, a emissora de TV não conseguiu demonstrar que ele fazia mais do que aquilo, então ele acabou sendo absolvido, mas a discussão toda, o acórdão, se a gente pega, fala bastante e discute bastante essa questão da atividade ativa ou simplesmente da atividade passiva do marketplace. No caso, a Corte de Cassação italiana entendeu que o YouTube fazia simplesmente uma atuação passiva, que ela não fazia nada além de oferecer aquela plataforma, né, aquele espaço virtual para que um terceiro oferecesse produtos e serviços. Entendi. A gente trazendo isso para o Brasil, a gente tem toda a discussão, né, que a gente vinha falando anteriormente. Mas o que eu acho que precisa deixar claro é que talvez o CDC não seja, óbvio, a legislação que a gente não pode também refutar, dizer não vamos aplicar, mas talvez a necessidade que a gente precise repensar uma legislação, né, de comércio eletrônico que esteja adaptada para as situações que a gente tem nos dias atuais. Não me parece razoável, de fato, a gente aplicar o CDC para algumas situações para a qual ele foi muito longe de ser pensado para isso. O CDC ainda é uma lei preocupada preocupada em varejo, preocupada com o sistema bancário, preocupada com situações que não são mais hoje adequadas para esse novo universo, né, esses novos problemas que surgiram aí nos últimos anos. Então é importante a gente pensar sobre isso. E acho que ainda nessa linha, a gente tem a novíssima diretiva europeia, que entra em vigor agora, em 1º de julho. Essa diretiva europeia é específica e exclusiva aos marketplaces. Tá? Do ano passado, entra em vigor em 1º de julho, e ela traça regras de informação, regras de transparência entre a plataforma e o fornecedor profissional. Tá? Entre a plataforma e o fornecedor profissional. Portanto, ela não se aplicaria, por exemplo, no caso que eu citei anteriormente, eu vendendo meu notebook para você. Ela não se aplica, em regra, dentro da plataforma do Airbnb, por exemplo. Eu locar a minha casa para você. Porque eu não sou um fornecedor profissional. Mas ela se aplica a todas as outras relações de fornecedores profissionais, quer seja relação de consumo, quer seja relação empresarial. Tá. E então, lembra que eu disse que tinham 3 contratos, né? Um contrato da plataforma de marketplace com o fornecedor, um contrato entre a plataforma de marketplace e a pessoa que quer adquirir o produto ou serviço, e um contrato, né, na relação triangular, um contrato entre quem está oferecendo e quem tem interesse em adquirir. Então, essa diretiva vem atuar no contrato entre a plataforma de marketplace e o fornecedor profissional. E é uma área que a gente tem deixado bastante de lado, né? O mundo tem deixado bastante de lado e a gente no Brasil também. Qual que é o ponto? E que muita gente se insurge em relação à responsabilidade, por exemplo, dessas plataformas no comércio eletrônico.
Então, tem gente, eu já vi essa discussão surgir, é uma discussão super pertinente. Tem gente que fala assim, bom, mas aquele vendedor do Mercado Livre está lá com má reputação. Por que o Mercado Livre não expulsa ele? Se o Mercado Livre não expulsa ele, não exclui ele, é porque ele está deixando aquele fornecedor ficar lá e ficar prejudicando pessoas, né? Ficar lesando pessoas que caiam na lábia dele. É uma discussão interessantíssima, é uma discussão absolutamente interessante. Ou então, aquele hotel mal avaliado, por que ele não é expulso da plataforma do Booking ou da plataforma do Airbnb ou de qualquer outra plataforma aí que a gente conheça? E aí, só, Marcelo, voltando só rapidinho, pegando um gancho no que você está falando agora, uma colocação do Alex Bernardino, que ele fala que essa situação de se manter, se não fosse pela plataforma, eu não teria chegado àquele determinado vendedor, né? Que aí cabe perfeitamente ao que você está falando agora, né? Exatamente. Essa é outra discussão. Essa é absolutamente outra discussão. Por quê? Porque a gente tem casos, por exemplo, de plataformas que expulsam um vendedor mal qualificado e ele entra com uma ação falando que alegando censura, alegando que não teve contraditório, que foi uma posição unilateral e que aquelas avaliações negativas eram avaliações falsas. E aí postula que ele seja reincorporado à plataforma e postulando, inclusive, dano moral e prejuízos causados pela expulsão dele. Então, é uma situação muito, muito complicada, inclusive para a plataforma de marketplace, né? Porque ela expulsa e ela eventualmente toma ação. Se ela não expulsa, ela toma ação também por ter deixado aquele vendedor ali praticando uma atividade, digamos, irregular, ilícita, enganosa. Voltei. É que entra uma ligação ao WhatsApp, ele faz isso mesmo. Na verdade, deu um aviso de bateria em 20%, mas vai ser suficiente. Tá bom. Essa plataforma então estabelece regras, inclusive para o processo de exclusão desses fornecedores profissionais. Tá? Então, traz ali no contrato, fala que o contrato tem que prever as situações, o contrato tem que ter a possibilidade de um contraditório efetivo, traz lá regras muito bem incorporadas para essa situação, a fim de permitir que a plataforma expulse o mal profissional, mas que ao mesmo tempo se resguarde, né, de eventuais ações, de não oferecimento de contraditório e assim por diante. E uma coisa muito interessante, Aline, que atua bastante com você, é que ela obriga que essas plataformas de marketplace coloquem no contrato ao menos 2 plataformas de resolução de disputas online. Tem que ter 2 nomes. Né? Tem que ter ou vai ser com a empresa do Marcelo ou vai ser com a empresa da Aline. Precisa estar lá no contrato. Obrigatório que tenha essa previsão nos contratos. Quem sabe um dia então a gente chega assim. E é uma área que deve agora crescer muito na Europa, né? Essa questão de plataformas eletrônicas de resolução de disputas, principalmente por conta dessa diretiva. A gente provavelmente vai ver um boom, até porque a maior parte das demandas serão agora solucionadas por essas plataformas de resolução de disputas online. Agora, o que essa diretiva não faz? Essa diretiva, ela não altera as regras da diretiva de comércio eletrônico. Então, ela não muda aquela questão da atuação ativa ou passiva. Tá? Mas ela regulamenta melhor a situação e a relação entre a plataforma de marketplace e o profissional, né, que quer participar daquela plataforma e que oferece produto ou serviço. Então a gente vê que, em termos de comparação com a União Europeia, a gente está ficando bem para trás. Né? Eles estão começando a tutelar isso mais de perto, eles têm acompanhado os problemas que isso tem causado, têm tutelado isso mais de perto, e eles estão com uma legislação muito, muito mais interessante do que a nossa, que ainda é, com todos os méritos, acho o Código de Defesa do Consumidor absolutamente fantástico, em boa parte daquilo que coloca, muito inovador, muito copiado, inclusive pela União Europeia, né, na década de 90, mas é um sistema que não foi feito diante dessa nossa nova realidade. E acho que você querer colocar para todo mundo uma responsabilidade objetiva, ela vai inviabilizar demais o surgimento dessas plataformas de marketplace. Principalmente naquela situação específica que eu coloquei. A plataforma não recebe o pagamento, a plataforma não é responsável pela entrega do produto ou do serviço, e ela simplesmente oferece um espaço para que pessoas interessadas ofertem produtos e pessoas interessadas adquiram produtos ou serviços.
Sim. Deixa eu só te fazer duas perguntas que tem aqui. Uma, como que seria o contrato do fornecedor com a plataforma para a plataforma poder se defender melhor usando esse contrato? Se você tem conhecimento de formas que já estão sendo usuais aí no mercado. A gente tem vários contratos, né, que acabam protegendo em maior ou menor grau. Na verdade, o que a gente tem uma tendência agora é que essas plataformas de marketplace são globais. Por exemplo, a Amazon. Provavelmente tudo aquilo que a Amazon fizer para a União Europeia, ela vai trazer também para o Brasil, para os Estados Unidos, para outros países do mundo, desde que não seja contrário às legislações nacionais. Então, o que a gente tende agora é ter uma padronização, embora sem uma lei brasileira para proteger essas empresas, mas é ter uma padronização desses contratos. Provavelmente a Amazon, o Mercado Livre, que atua também fora, outras plataformas, por exemplo, o Facebook e o Marketplace do Facebook, elas vão acabar se adequando ao regulamento europeu e vão acabar trazendo isso para o Brasil. A gente vai ter contratos, ou tende a ter contratos com cláusulas mais padronizadas, com cláusulas prevendo um direito de contraditório, estabelecendo um procedimento para esse contraditório, né? Mas o fato é que ainda assim elas não estão seguras pela falta de uma legislação. Nada impede que um juiz, num caso concreto, que o judiciário analise aquilo e fale assim, olha, desculpa, eu acho que você não tinha o direito de fazer isso, eu acho que o seu contrato, essa cláusula aqui não tem validade, sei lá por quê, por conta de A, B ou C, e acabe desconsiderando aquilo e acabe condenando aquela empresa de maneira objetiva pela responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor. Tá? De fato, não é que os contratos não tutelem, os contratos, inclusive hoje, tutelam, mas não existe nenhuma segurança de que aquilo será observado e será seguido pelo Poder Judiciário. A hora que a gente pega essa diretiva europeia, se cai num tribunal europeu, o juiz vai analisar e fala assim, bom, a diretiva obriga tudo isso, o contrato previu tudo isso, seguiu todas essas regras, expulsou, tchau, um abraço, eu não posso mais responsabilizar essa plataforma. Então a lei dá uma segurança muito maior para as partes envolvidas, que agora vão conhecer as regras do jogo. O que até então, elas ficam aqui navegando no escuro, nas incertezas tantas que a gente tem aí nos tribunais. Sim. Tem um comentário aqui falando que o Mercado Livre, normalmente, ele tem cláusula que fala sobre a ingerência, né? Que ele não tem ingerência sobre a demanda, que eu acho que essa é uma possível defesa, né? Sim, e assim, o Mercado Livre tem total razão nisso, é o que a gente estava discutindo. Sim. O Mercado Livre não recebe o pagamento, em regra, porque ele tem aquela modalidade de mercado pago. Sim. Se escolhido no mercado pago, eu acho que aí ele participa da relação. Se o produto não chega, ele é responsável junto, mas nesse caso o próprio Mercado Livre assume a responsabilidade. Isso. Agora, em regra, no Mercado Livre, ele não recebe o pagamento, ele não envia o produto ou serviço. Eu quero comprar o seu computador, Aline. O que o Mercado Livre faz? Passa o meu contato para você, o seu contato para mim. A gente vai fazer tudo fora da plataforma dele. E ainda assim a gente tem decisões judiciais condenando o Mercado Livre, né, por vício ou fato do produto e do serviço. Não me parece realmente, nem de perto, que seja a melhor solução. Sim. Tem uma outra colocação que, a menos que isso esteja bem definido em políticas de entrada, não... eu acho que é isso. Tem que estar definido nos contratos entre as partes, né? Sim. Se não tiver definido no contrato, aí, né, não tem sequer um mínimo de segurança. Se o contrato não prevê a possibilidade de expulsão de um mau vendedor, como é que a gente vai fazer isso na prática? Pode até expulsar, mas vai correr o risco desse vendedor se sentir lesado de entrar com uma ação e provavelmente ter ganho de causa. Sim. A gente está acreditando agora nesse momento, né, que todo mundo está usando muito essa parte digital, um crescimento das online dispute resolution, né? Então que a gente comece a resolver os conflitos online e que isso não seja momentâneo, né? E aproveitando ainda essa diretiva aí para dar um gancho, tomara que a gente consiga ter essas mudanças rápidas aqui e que não seja só um momento, né? Porque quando a gente fala que já está preparado há 5 anos, pelo menos desde o marco legal da mediação para cá, onde reconhece as plataformas online como aptas para resolver os conflitos, a gente hoje, muitas pessoas hoje, nesse movimento agora do corona crise, nesse momento, falam, mas como? Onde estavam essas plataformas? A gente está aqui, né? A gente está existindo e cuidando de já se preparando com lei de proteção de dados, com segurança da informação,
com tudo isso e prontas para atuar, né? E trazer acesso a todo mundo nesse momento que estamos distantes. E que isso seja constante depois, né? Porque experimentando a gente acaba vendo que funciona, assim como o comércio eletrônico, né? E todas essas relações, né? Sim, sim, certamente. E como você bem colocou, a gente tem muito na... A gente já tem, de forma bastante forte, cada vez ganhando mais peso com o Luciano Benetti e Tim, o consumidor.gov.br, né? Como a plataforma para a resolução de conflitos online de consumo. Mas Sim. existe ainda para fora das relações de consumo, lembrando que a plataforma consumidor.gov é de adesão voluntária das empresas, a gente tem várias empresas que não aderiram ainda, o Luciano Benetti tenta tornar isso mais compulsório, digamos, mas fora as relações de consumo, a gente tem relações empresariais, comerciais, como no caso desses marketplaces com esses profissionais, né, que oferecem produtos. A gente tem uma série de outras relações que poderiam sim ser enquadradas aí, poderiam ser resolvidas por mediação ou por arbitragem online ou presencial, né, mas, enfim, para desafogar o judiciário. Porque é a mesma discussão, né? Às vezes a gente pensa assim, eu vou entrar no judiciário porque eu comprei uma comida, um prato de R$50 que nunca chegou na minha comida e o iFood me cobrou e não quis me reembolsar. Eu provavelmente não vou entrar na justiça para isso. Assim como talvez um vendedor que foi expulso de uma plataforma por uma venda. Eu, por exemplo, já fui expulso do Uber, eu devo dizer. O Uber me expulsou da plataforma logo no começo, porque eu chamava o Uber, o motorista dava a volta no mundo, não sabia onde era, errava o caminho e ficava cancelando, porque o cara parava de errar o caminho. De tanto eu fazer isso, eles me expulsaram da plataforma. E eu não vou entrar com uma ação contra o Uber para obrigar eles a me reinserirem na plataforma e assim por diante. Né? Mas, de qualquer maneira, é um exemplo. É um exemplo. Quais são as regras? Por que o Uber me expulsou? Com base em quê? Não me foi facultado o contraditório. Eles não me perguntaram por que eu cancelava tanto. Eu cancelava tanto porque os motoristas erravam o caminho e o que era 1, 2 minutos virava 10, 15, 20, 30 e eu não estava disposto a esperar aquilo. Então, de novo, né, cadê a transparência nas relações da plataforma, tanto com o fornecedor, quanto com quem está interessado em adquirir ali um produto ou um serviço? Sim. Muito legal. A gente não tem mais nenhuma pergunta e também já está dando os nossos 40 minutos prometidos aí, seu celular vai durar a bateria. A gente podia falar mais um tempão aqui, porque é super claro quando você fala, eu acho que trazer essa questão de responsabilidade nesse triângulo aí de relações, eu acho que é sempre super palpitante, ainda mais porque a gente tem uma carência de decisões no Brasil que deixa a gente pacificado, até pela ausência de legislação, como você colocou, específica sobre o tema, né? Eu queria que você deixasse aí uma mensagem nesse momento aí de muito comércio eletrônico, uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos assistindo, quais alguns cuidados que deveria ter nas plataformas, alguma coisa nessa linha, Marcelo. Acho que só rapidinho, Aline, o Alex fez uma observação interessante, né? Que é o que a gente estava discutindo lá no começo. Desculpa. Qual é a grande dificuldade seria como deixar claro para o consumidor o modelo de negócio da plataforma de marketplace. É verdade, passou aqui. Eu já tive essa discussão bastante. Porque às vezes a gente fala assim, mas todo mundo conhece, por exemplo, o Mercado Livre. E eu falo assim, não é verdade. A minha geração talvez conheça o Mercado Livre. Os meus alunos talvez conheçam o Mercado Livre. Mas minha avó, por exemplo, se acessar o Mercado Livre, vai achar que aquilo é uma empresa. Ou então, você quer um exemplo mais sintomático? O caso da Americanas. Sim. A Americanas, para a geração da minha mãe, da minha avó, eram lojas próprias. Você ia nas Americanas, você comprava produtos. E hoje, a hora que essas pessoas vão para a plataforma eletrônica, elas não se dão conta de que não estão comprando da Americanas, de que estão comprando da loja A, da loja B, da loja C. E a hora que você explica isso para elas, elas ficam te olhando assim, mas como assim? Como? Né? Não é a realidade delas. Então, como deixar isso claro? Porque aí a resposta normalmente é assim, mas todas elas explicam no site o que elas são. É verdade, elas explicam. Você precisa clicar em 12 links, abrir 7 mil páginas e depois se deparar com um contrato de 72 páginas. Né? Não é claro. Não dá. Para a gente pensar em relação de consumo, não é o suficiente. Mas como a gente poderia fazer isso? Olha, eu não sei. A hora que acessa o site, aparece um banner gigante escrito assim, olha, eu não vendo produto meu, eu vendo produto de outros. Você entende? Você aceita? Não sei, de repente pode ser uma solução. Mas isso não é legal, a pessoa vai precisar fechar um pop-up, vai tornar a navegação mais difícil. Assim, acho que não dá para ter tudo, mas teria que pensar num modelo, de ter uma página inicial explicando isso. Então abro a página inicial e tem lá
um folder, um banner grande e fala assim, olha, clique aqui para entender como eu funciono. De alguma maneira que deixe mais fácil a localização pelo usuário dessas informações. Ao invés de eu ter que clicar em 7.000 links, abrir 12.000 páginas, depois deparar com um contrato de 80 páginas. De repente um vídeo, de repente um áudio explicando, de repente uma simulaçãozinha, né, do que acontece com a plataforma quando alguém compra, alguém vende, etc. Mas de alguma maneira deixar claro, um videozinho de 30 segundos às vezes é suficiente para a pessoa entender. E se a pessoa não quiser assistir e fechar, pelo menos você pode dizer que o seu videozinho estava lá na página inicial. Né? Você, em tese, cumpriu, né? Você, em tese, cumpriu com o seu dever de informação. Porque um dos princípios principais do Código de Defesa do Consumidor é o dever de informação. Se eu não deixo claro, se eu não informo, eu poderei vir ser responsabilizado por isso. Então essa é uma discussão legal de se ter. Eu concordo que é o grande problema, como deixar claro o modelo de negócio. Não é fácil, não é compreensível. Eu, muitas vezes, ali tenho que tomar cuidado, porque às vezes fazendo prova, mesmo aplicando prova, eu coloco lá questões, então o Booking fez isso, porque a plataforma tal fez isso, e muitas vezes o aluno vira para mim e fala assim, professor, o que é o Booking? Professor, o que é, sei lá, a plataforma outra? Né? Então, de novo, são nossos alunos de 20, 18, 22, 25 anos que nunca ouviram falar na plataforma. Então, se esse pessoal não sabe como a plataforma funciona, o que dirá minha mãe, o que dirá minha avó, o que dirá... detalhe, a gente está no estado de São Paulo, um dos estados mais ricos da federação, né, discutindo isso numa universidade. Então, você tem toda aí uma percepção que não pode ser ignorada. Se essa pessoa, numa universidade, como o Mackenzie, no estado de São Paulo, não tem percepção, não sabe, o que dirá o resto do país? Né? Eu concordo com você, Alex, é a grande dificuldade, mas a gente tem que tentar. Eu acho que, da forma como está hoje, se essas plataformas não fizerem nada diferente, acho que a tendência é elas serem responsabilizadas, sim, pelo Código de Defesa do Consumidor, pelo artigo 7º, parágrafo único, né, pelo 12, pelo 14, pelo 16, pelo 18, enfim, um monte de artigo aí que fala em responsabilidade objetiva nas relações de consumo e que faz todo mundo que participa da relação de consumo é responsável por reparar o dano, por reparar o prejuízo. Agora, de novo, a gente precisa tentar mudar isso. Tá? Se não tentar mudar, as coisas vão ser bastante difíceis. E concordando com o que você falou, tem uma colocação da Elaine que colocou que algumas mediações que ela já fez do Mercado Livre, ela tem que explicar para o mediando na mesa por que o Mercado Livre não é responsável, né? E aí, que sorte que ela tem esse conhecimento e que talvez vai ao encontro do que o Alex falou, né? E a Rebeca também colocou que o 99 te daria o direito de contraditório, viu? Que o Uber não dá, mas que o 99 dá. Ele sempre procura por quê. Você sabe que eu nunca briguei com o 99, porque eu falo assim, se eu for expulso do 99, eu tô... Você não vai ter nenhum problema, Sem Uber, sem 99. Mas de fato é que eu também cancelo o 99, nunca fui expulso por isso, o Uber, por alguma razão, decidiu me expulsar, mas tá bom. Acho que, como a Elaine colocou, ainda o Mercado Livre e o eBay, né? São dois casos, e também agora aquela da China, como é que chama? A AliExpress, que são hoje exemplos mundiais de resolução de disputas online. O Mercado Livre, salvo engano, tem 99% de êxito na resolução das disputas online. Né? Ou seja, de todas as reclamações, eles têm milhares de reclamações ano, menos de 1% vai para a justiça. Então, são modelos que mostram como isso funciona. O Alibaba também, né, que eles estão falando. Sim. Mostra como isso funciona, mostra como as pessoas também estão dispostas a aceitar isso, né? É simplesmente a questão de desenhar um modelo que efetivamente funcione, que efetivamente permita às partes satisfazer os seus interesses. Sim, a grande case do Mercado Livre, até eu acho que o Humberto está aí nos ouvindo, e eles têm lá também, que pegaram forte, que foi bom para todo o mercado, é a questão da pretensão resistida também, né? Que as pessoas não procuravam a empresa para resolver os problemas, entravam judicialmente, e aí pode até ser esses casos que a Elaine tratou aí no judiciário, porque ela está falando, eu acho que de mediação no Sejusc, apesar de ser mediação, é na justiça. E aí a gente acaba tendo esse exemplo deles de colocar tanto o consumidor.gov como uma forma de resolver o conflito, como ele tem algumas coisas internas que ajudam a resolver melhor.
E ainda tem essa parte de câmeras de mediação online, né, físicas, que pode tudo isso para evitar o judiciário e a gente conseguir resolver e deixar claro para as partes. Mas é como você colocou, cada vez mais as pessoas conhecerem o que é e quem é o dono daquele produto que cada uma das partes faz, você vê que você explicando super calmamente, muita gente não entende ainda, porque realmente agora já está claro, porque é o exemplo do shopping, a gente nunca mais vai esquecer. Quem ouviu essa live, seus alunos, não vão mais esquecer esse exemplo. Mas é isso. E aí uma mensagem final para a gente terminar, porque a live ela é forte, ela corta mesmo, nos 55 minutos ela vai cortar mesmo, não dá nem tempo da gente se despedir. Uma mensagem sobre o que é alguma coisa específica? Na verdade, esse momento de coronacrise, cuidados com esse marketplace, ou algumas orientações, alguma coisa que você pode tirar disso, ou uma, eu acho que de otimismo, talvez, com essa nova diretiva europeia, o que você viu disso? Não, acho que agora, com a quarentena, as plataformas estão fazendo a festa, né? Eu não estou em São Paulo, eu fugi para o interior um pouco antes. Que bom. Acho que na semana que decretaram o isolamento social, eu fugi para o interior para ter um pouco mais de liberdade do que ficar trancado em um apartamento. Mas eu já lembro que eu já estava comprando assim no Rappi e já demorava 72 horas a entrega. Isso assim, há 2 ou 3 semanas atrás. Eu nem sei como é que está hoje, deve estar mais ainda. Então essas plataformas agora se tornaram fundamentais, né? Porque a pessoa, ao invés de ir no supermercado, mais do que nunca, acaba pedindo essas plataformas, acaba pedindo comida e assim por diante. Mas o que eu quero dizer, acho que a gente certamente, logo mais, isso vai acabar, a gente vai voltar às vidas normais. Essas plataformas de marketplace, essa economia compartilhada veio para ficar, são uma realidade, a gente não adianta fugir disso, não adianta ter medo disso, na verdade a gente precisa estudar, a gente precisa entender como é que elas funcionam, a gente precisa ver o que elas oferecem de bom, o que elas oferecem de ruim e tentar, né, encontrar aí o melhor caminho. Tem discussões muito legais sobre o tema. Uma das questões que tá bastante pujante aí é a questão, por exemplo, das relações de trabalho, né, se tem relação de trabalho, se não tem relação de trabalho, mas junto a isso tem diversas outras discussões muito legais e que é uma área, acho que nova, né, uma área com muita possibilidade de crescimento, com muita possibilidade de interesse de alunos, etc. Mas acho que é basicamente isso, vamos manter a fé que isso acaba logo, né? A gente deve superar isso em mais alguns meses, e vai dar tudo certo, e que a gente continue, acho que aproveitando esse período de quarentena para ficar mais com a família, para conseguir se aperfeiçoar, para conseguir terminar projetos que antes ficavam inacabados. Eu brinquei hoje no Facebook que uma das vantagens dessa quarentena é que a gente já sabe como é que os povos viviam antigamente, né? A gente não tem mais horário, a gente não tem mais dia da semana, o calendário se tornou inútil, a gente vive basicamente com base em instinto, né? Hora de dormir tô com sono, hora de comer tô com fome, tô cansado, vou deitar à tarde, não tem mais horário, não tem mais calendário, não tem nada. Todos os dias são iguais. Eu lembro que semana passada teve o feriado da Páscoa na sexta. Aliás, boa Páscoa a todo mundo, né? Mas teve o feriado da Páscoa, eu falei para os meus alunos, gente, a gente não vai ter aula sexta. Por quê? Eu falei, é Páscoa, né? É feriado. Eles, mas nem muda mais nada, a gente já não sabe mais quando semana a gente está, que horas que é. E essa é um pouco da realidade que a gente vive. E às vezes é interessante, né? Desacelerar um pouco, a gente vive numa rotina maluca, que a gente mal tem tempo para nada, e às vezes desacelerar é bom. A gente começa a se dar conta de outras coisas que também são importantes. Mas acho que basicamente é isso. E agora utilizar mesmo, a dica maior de tudo é que utilizem mesmo os marketplaces, seja ele qual for, com todos os cuidados, mas tem que usar, porque não pode sair de casa mesmo por enquanto, né? Então vamos observar isso e usar. E aí você está com um compromisso com a gente, que vai ficar gravado nessa live, de voltar para falar sobre algoritmos, para falar de outros temas relevantes aí de direito digital, tá bom? Será um enorme prazer. Agradeço aí pela oportunidade, espero que tenha sido proveitoso e que eu tenha conseguido deixar claro aí, né, um pouco do que vem acontecendo no mundo em relação ao marketplace. Com certeza ajudou bastante. Se a gente receber perguntas, aí eu te mando por e-mail, que normalmente a gente recebe depois, porque esse vídeo, a gente faz esse vídeo e deixa no YouTube depois. Aí eu te mando o link e aí chegando perguntas eu te direciono também, tá bom? Maravilha, muito obrigado. Obrigada, gente. E a Rebeca, ela tá elogiando o seu quadro aí atrás de você. Um quadro antigo aí que tá atrás de você. Tem um quadro egípcio, que eu nem sei o que significa. Tem um quadro egípcio aí e ela tá elogiando. Obrigada a todo mundo que ficou nos ouvindo até agora. Foi uma audiência bem legal.
e depois vai estar disponível também essa live, tá bom? Obrigado, Obrigada, Aline. Até até. mais. Tchau, tchau. Tchau.